Bom dia, pessoal. A gente vai estar dando continuidade à série em Marcos, que a gente está vendo. Queria que você já abrisse sua Bíblia em Marcos 8. A gente vai ler hoje do versículo 22 ao 26. Marcos, capítulo 8, 22 ao 26. Queria que você deixasse sua Bíblia aberta. E eu queria que você curvasse sua cabeça nesse momento. Queria orar nesse momento não só por essa palavra que nós vamos compartilhar nessa manhã, né? Acostumado a falar à noite. Nessa manhã. Mas eu queria te convidar a orar comigo por duas coisas específicas. Uma é para a gente orar pela nossa cidade, pelo momento que a gente está vivendo, eleições, pandemia, tudo isso junto. Eu queria te convidar a orar pela paz em nossa cidade. É claro que em alguns momentos vai haver guerra, vai haver situações difíceis, e isso tudo ocorre debaixo da soberana vontade de Deus. E nós queremos, acima de tudo, que Deus faça a sua vontade. Mas que nós como povo de Deus devemos sempre buscar a paz, devemos sempre promover a paz, orar pela paz, isso não é errado. E pedir para que Deus faça a sua vontade sobre a nossa cidade. A segunda coisa que eu queria pedir que a gente orasse era pela cidade de Itapipoca. Para quem não sabe, a gente está com uma galera esse final de semana que foi para lá, para o culto. A gente está no processo de plantação da local lá em Itapipoca. E a gente está, por enquanto, está acontecendo lá alguns encontros. Na semana a gente está ocorrendo lá o nosso diáspora. E uma vez por mês ainda, o culto está sendo mensal, não está sendo semanal ainda. E todo mês a gente está enviando alguém lá, às vezes vai menos gente, às vezes vai mais, para que possa auxiliar os pastores que estão lá, a família que está lá à frente dessa obra, dessa plantação lá. Amém? Então, curve sua cabeça, vamos orar nessa manhã. Deus, nós te agradecemos, Pai, pela oportunidade de nós estarmos reunidos aqui nessa manhã. Te agradecemos, Senhor, porque não fomos privados, Senhor, mais essa vez de estarmos reunidos como igreja, Pai. Diferente de muitos locais por aí, Senhor, onde até mesmo o governo ou outras religiões ou algumas facções ou alguns terroristas ou diversas outras coisas impedem o teu povo de se reunir, Pai. Deus, essa manhã nós queremos te orar pela nossa cidade, Pai. Queremos te orar por Fortaleza, por todas as famílias que aqui habitam, Senhor. Pelas nossas famílias, Jesus, por cada bairro, Senhor. Por esse processo eleitoral que estamos passando nesse momento. Deus, que a tua vontade seja feita sobre essa cidade, Jesus. E nós aceitaremos, Senhor, o teu querer, Senhor, de bom grado, Senhor. Crendo, Senhor, que o Senhor tem um plano e um propósito em todas as coisas, Senhor. Mas queremos te pedir, Senhor, nessa manhã pela paz, Jesus. Pela paz, Senhor, nessa cidade, Jesus, que em muitos momentos temos presenciado atos tão violentos, Senhor. Vezes do governo, vezes de outras pessoas, vezes de nós mesmos, Senhor, porque muitas das vezes a violência não parte apenas de uma morte, de um assalto, ou de uma atitude arbitrária do governo, Senhor, mas de nós mesmos que ignoramos essa violência muitas vezes, Pai. Senhor, que o Senhor possa trazer paz, que o Senhor possa ser paz em meio a essa guerra, Jesus, e que nós possamos ser igreja, Jesus, relevante no meio dessa cidade. É o que eu te peço nessa manhã, Senhor. Também, Senhor, te oro pela cidade de Itapipoca, por todas as pessoas que estão lá, Jesus, por todas as vidas que estão sendo alcançadas, por todas as pessoas que estão sendo pregados o Evangelho, levado o Evangelho para essas pessoas, Senhor, que o Senhor possa fazer frutificar, Jesus, o teu Evangelho, as tuas boas novas naquele local, Jesus. Nós te oramos não só pela local que está sendo plantada lá, mas por todas as igrejas, por todos os irmãos de diversas denominações que se reúnem naquele local, Jesus. Deus, que o Senhor possa gerar frutos, Senhor, naquela cidade, que o teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus nós te pedimos, Deus. Nessa manhã, Senhor, nós também te pedimos que o Senhor fale aos nossos corações através da tua palavra, que
o Senhor tem falado, Senhor, muitas vezes, Senhor, a cada domingo durante essa série que nós estamos estudando em Marcos, e que nessa manhã não seja diferente, Senhor. Que nossos corações estejam abertos a escutar a Tua voz, Jesus, a Tua palavra, Senhor, falar as nossas vidas. É o que nós te pedimos nessa manhã. Amém. Amém. Vamos ler? Marcos, capítulo 8, versículo 22. Diz assim a palavra de Deus: Então chegaram a Betsaida, e lhe trouxeram um cego, e pediram a Jesus que tocasse nele. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. Então cuspiu nos olhos do homem, e impondo-lhe as mãos, perguntou: Você vê alguma coisa? O homem, recuperando a visão, respondeu: Vejo pessoas, mas elas parecem árvores que andam. Então Jesus novamente pôs as mãos sobre os olhos dele. E o homem, passando a ver claramente, ficou restabelecido e distinguia tudo de modo perfeito. E Jesus mandou-o para casa, recomendando-lhe: Não entre na aldeia. Amém? A gente tem compartilhado muitos momentos massa, assim, da revelação do Evangelho, da Palavra de Deus, através dessa série que a gente está estudando aqui em Marcos. Já estamos há muito tempo estudando isso. Todo domingo uma pessoa vem aqui e fala sobre uma passagem, sobre alguns versículos. E, cara, eu particularmente tenho aprendido bastante com esse Evangelho. A gente viu, e eu acho que você já deve estar chateado de tanto escutar isso, que esse livro ele foi direcionado, ele foi escrito, Marcos aqui ele está falando aos romanos, pessoas gentias, pessoas que não compartilhavam das mesmas tradições judaicas, da mesma tradição de Israel. Então ele está comunicando aqui, muitas vezes diferente de outros evangelhos. A gente pode ver que outra coisa interessante é que esse evangelho tem muito mais milagres relatados do que todos os outros. Na verdade, a gente vê mais Marcos falando sobre milagres, sobre curas, sobre atos assim gloriosos, né, que Jesus fazia, do que mesmo falando sobre a tradição em que os outros autores costumam sempre fazer essa comparação com a tradição, né? Então, a gente vai se deparar aqui em um momento em que Jesus está ali, aquele lago, né? O mar da Galileia era como se fosse um mar gigante, era como se fosse, não, ele é um mar gigante que ainda existe, né? E Jesus ele operou a maioria da parte do seu ministério ali, à beira daquele lago, porque era um local de muita movimentação, de muito comércio, e Jesus estava sempre ali, passando de um lado para o outro daquele lago, pregando, curando, levando o evangelho, dizendo arrependam-se. A gente vai ver aqui que nesse evangelho a gente vai escutar muito, e sempre as curas, e sempre tudo que Jesus fazia era, no fim, falar, arrependam-se, creiam que o Messias chegou, que eu sou o Filho de Deus. A gente vai ver que nesse Evangelho de Marcos aqui, a gente tem ele dividido em duas partes. Na primeira, Jesus ele vai se mostrar como o Messias, o Cristo que era prometido. Marcos está falando ali para os romanos o seguinte: esse daqui era o Cristo que havia sido prometido no passado para libertar Israel, mas não libertar Israel simplesmente do jugo terreno, mas libertar Israel de um jugo espiritual. Era um reino espiritual que Jesus estava trazendo. E a partir desse capítulo 8, a gente vai ver a coisa mudando um pouco, e Jesus ele passa a se revelar não simplesmente como o Cristo, mas como o Filho de Deus. Ele vai deixar isso bem claro. A gente aprendeu no domingo passado ali, quando Jesus ele está confrontando até mesmo os seus discípulos para ter cuidado com o fermento dos fariseus, dos herodianos, né? Que muitas vezes falavam e não faziam, que muitas vezes colocavam um jugo sobre as pessoas, mas que eles mesmos não conseguiam cumprir esse jugo. E então, após essa situação, daquele conflito ali, questionando os discípulos, porque ele chega para os discípulos, e quando ele vai usar aquela comparação falando de fermento, cuidado com o fermento dos fariseus, os discípulos olham para ele assim, e olham uns para os outros. Eu imagino, né, os discípulos
que já vinham acompanhando Jesus há muito tempo, pensando que Jesus estava falando de pão, que Jesus estava falando de alimento, porque ele estava falando de fermento. Aí, cara, eu acho que Jesus, e eu imagino Jesus naquele momento olhando para os discípulos falando assim, cara, tanto tempo que vocês estão vendo aqui, vocês acabaram de ver eu multiplicar pão e comida ali para 4.000 pessoas, para mais de 4.000 pessoas, para mais de 5.000 pessoas em outro momento, e vocês acham que o problema é o pão? Vocês acham que o fermento que eu estou falando é do pão? Vocês acham que o problema aqui é algo material que está faltando? E a gente pode ver ali que os discípulos tinham o mestre no barco, e eles estavam preocupados com coisas terrenas. Cara, isso é algo assim que a gente vai ver neste evangelho muito claro e que a gente deve trazer para as nossas vidas. Muitas vezes a gente se desespera assim por coisas fúteis, por coisas simples, muitas vezes, simples diante de um Deus que a gente tem, que tem cuidado de nós até hoje. Imagina aí, alguns aqui, sei lá, tem 20, 30, 40 anos, e durante todo esse tempo a gente passou por diversas tribulações, por diversas dificuldades, umas menores, outras maiores, e, cara, nós estamos aqui hoje. Nós estamos aqui. Se Deus tem cuidado de nós todos esses anos, cara, muitas vezes em momentos que nós nem o conhecíamos, muitas vezes em momentos que nós nem ligávamos para o que Ele tinha a compartilhar para a gente, as boas novas, a gente nem compartilhava disso, nem sabia que era Jesus, nem sabia o tamanho do sacrifício que Ele fez por nós. E mesmo assim Jesus estava ali cuidando de nós. Cara, quando a gente entende isso, e isso é de nós todos, seres humanos, pela nossa natureza caída, a gente tende a sempre esquecer isso, esquecer que Ele cuida de nós, esquecer que Ele é o nosso advogado, esquecer que Deus é nosso, que Deus, além de tudo, é nosso Pai. E que Pai, cara, se nosso Pai terreno, muito difícil você vai ver um pai abandonar um filho, em sua grande maioria, ele tem aquela responsabilidade de cuidar, de dar a sua própria vida, de deixar de comer para que o filho se alimente. Imagina o nosso Pai Celestial, cara. E a gente muitas vezes tem abandonado isso. A gente muitas vezes temos Jesus no nosso barco, mas parece que Ele não está ali. Eu fico lembrando da situação, quando Jesus se depara nesse momento aqui com seus próprios discípulos, eu lembro da situação em que Jesus estava no barco, a tempestade assolava o barco, e os discípulos todos acordados e atribulados, pensando que ia morrer. Quem estava dormindo era Jesus, mas parecia que quem estava dormindo eram os próprios discípulos. Cara. Muitas vezes nós temos parecido como os discípulos de Jesus. Andamos do seu lado, vemos as suas maravilhas todos os dias. O Anderson falou isso, acho, domingo retrasado. A gente muitas vezes espera a chave de um carro, a gente espera a casa ali imobiliada, mas a gente muitas vezes não se toca em que todos os dias Deus tem operado alguma coisa em nossa vida. Seja uma provisão financeira, na nossa saúde ou espiritualmente, todos os dias Deus tem providenciado aquilo que nós precisamos para continuar de pé. Porque, cara, se tem uma coisa que muitas vezes nós nos enganamos, é que quem nos sustenta não é o nosso trabalho, quem nos sustenta não é o nosso dinheiro, quem nos sustenta não é a nossa saúde, quem nos sustenta não são os nossos familiares, nossos amigos. Não, cara. Quem nos sustenta é Deus. E, cara, se nós entendermos isso, uma coisa é certa, a gente vai se desapegar de muita coisa terrena. E eu não estou falando aqui para você sair do emprego, largar tudo e viver como um franciscano. Não, não é isso que eu estou falando. Mas de viver tudo na sua vida, em todas as áreas de sua vida, sabendo, tendo a consciência, crendo que Jesus está no barco. Jesus estava querendo mostrar para os seus discípulos ali o que eles não estavam muitas vezes conseguindo ver. Em certa hora, Jesus chega para os discípulos e fala assim, para essa multidão eu falo por meio de parábolas, para que eles vendo, não vejam, ouvindo, não consigam entender nada. Mas para vocês que são íntimos, para vocês que estão aqui comigo no barco,
eu explico essas parábolas. Cara, e as mesmas pessoas que Jesus explicava essas parábolas eram as mesmas agora que estavam pensando que Jesus estava falando de pão. E então, logo depois daquele momento, a gente vai ver muito no Evangelho de Marcos, sempre quando vai começar uma narração assim, de um acontecimento, era logo depois, em seguida, logo após, sempre ali, aquele negócio corrido de uma situação, Marcos já passa para outra. E, cara, para a gente entender o que o autor está querendo falar, a gente tem que entender as circunstâncias daquele momento. Eu queria que você fosse acompanhando cada versículo que a gente vai ler hoje aqui. A gente vai ver no versículo 22 dizendo assim: então chegaram a Betsaida. Eles pegaram ali, eles estavam indo em caminho, atravessando o mar da Galileia, e eles chegaram a uma cidade chamada Betsaida. A gente já viu muito falar em diversas pregações, em diversos momentos, talvez você já leu muitas vezes alguma passagem que fala sobre essa cidade de Betsaida. Que cidade era essa? Era uma cidade que ficava ali, na beira do mar da Galileia, que inicialmente era uma pequena aldeia. Não é à toa que Marcos chama Betsaida de aldeia, mas que posteriormente essa cidade ela foi, vamos dizer assim, turbinada pelo tetrarca daquela época, pelo governante daquela época, e foi colocado o nome, ela também era conhecida, ficou conhecida, né, como Betsaida Júlias, em homenagem à filha do imperador César Augusto, que se chamava Júlia. Então, aquela cidade, ela era muito conhecida por ter sido batizado pelo governante daquela época. Foi ali que provavelmente ele foi enterrado. Então, era uma pequena cidade que tinha se transformado, uma pequena aldeia que tinha se transformado em uma grande cidade, em uma cidade relevante. E então, Jesus ele chega naquele momento naquela cidade, não para ficar naquela cidade, ele estava de passagem, estava indo em direção a Cesareia de Filipe, que era uma cidade ao nordeste ali do mar da Galileia. Então, no caminho, ele parou naquela cidade de Betsaida. E a gente vai ver uma coisa interessante, e eu queria que você guardasse bem isso para que a gente entendesse mais à frente. O significado de muitas coisas que a gente vai ler aqui. Betsaida significa casa de pesca. Era uma pequena aldeia de pescadores e Betsaida significava casa de pesca. E então, chegando naquela cidade, Jesus, ele não vai atrás desse cego, não é o cego que chega até Jesus. A gente vai, continuando lendo aqui, a gente vai ver que lhe trouxeram um cego e pediram a Jesus que tocasse nele. É interessante que essa cidade é a mesma Betsaida que Jesus, em uma outra situação, e você pode até, você não precisa nem abrir, mas lá em Mateus capítulo 11, versículo 20, Jesus ele vai falar sobre essa cidade. Diz assim: então Jesus começou a repreender as cidades nas quais ele tinha feito muitos milagres, pelo fato de não terem se arrependido. Ai de você, Corazim, ai de você, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom tivessem operado os milagres que foram feitos em vocês, há muito elas teriam se arrependido, com pano de saco e cinza. Mas eu digo a vocês que no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. E você, Cafarnaum, pensa que será elevada até o céu? Será jogada no inferno. Porque se em Sodoma tivessem operado os milagres que foram operados em você, ela teria permanecido até o dia de hoje. Mas eu digo a vocês, no dia do juízo haverá menos rigor para a terra de Sodoma do que para você. Então você consegue entender aí a situação. Betsaida era uma cidade que Jesus já tinha meio que amaldiçoado aquela cidade, por quê? Muitos milagres Jesus já tinha operado ali, mais até do que em outros lugares. E ele vai fazer essa comparação com Tiro e Sidom, que era uma cidade gentia. E então ele vai falar o seguinte, se em Tiro e Sidom, que são cidades que as pessoas não conhecem a tradição judaica, não conhecem a lei, se tivesse sido operado lá, os milagres que eu operei aqui em Betsaida, elas já teriam se convertido há muito tempo.
Então a gente vai ver o nível de incredulidade que a gente vai ter naquela cidade. E então Jesus passando ali, algumas pessoas levam aquele cego até Jesus. E é interessante a gente imaginar, trazer até para o nosso contexto de hoje, uma pessoa cega, com todas as leis que o governo às vezes impõe para poder facilitar a vida de um deficiente visual, para a sua locomoção, ou diversas outras coisas, diversas outras atitudes. É difícil, todos nós devemos concordar que é difícil a vida para uma pessoa que tem deficiência visual. Ela não participa da sociedade da mesma forma que nós participamos. E agora eu queria que você imaginasse aquela época, onde tudo era mais difícil do que é hoje, onde tudo era bem diferente do que é hoje. Uma pessoa cega, ela dependia, cara, 100% das outras pessoas. Uma pessoa que era cega, ela não poderia, ela não tinha aquela faixinhazinha com a bengalazinha para ela ir se locomovendo de um canto para outro sozinho, às vezes. Ela dependia 100% de outras pessoas. Cara, eu queria que você imaginasse comigo essa situação. As pessoas que eram cegas, muitas vezes eram isoladas pela sociedade, não tinham aquela, vamos dizer assim, o prazer de estar ali envolvido no meio dos outros. Não, elas eram isoladas da sociedade. E eu imagino as pessoas que ajudavam muitas vezes aqueles cegos, ajudavam até mesmo pela perturbação de aquele cego estar pedindo ajuda para ajudar ele a levar ele de um canto para o outro. E eu imagino que aquelas pessoas levaram aquele cego até Jesus. E, cara, trazendo assim para a nossa vida, o que é que a gente pode aprender com isso? Nós somos como cego, como aquele cego, que muitas vezes não conseguimos chegar até Jesus sozinhos, cara. E eu vou além, não é muitas vezes que nós podemos chegar até Jesus sozinho. Eu acredito que, como cegos, nós não podemos chegar até Jesus sozinho. E eu imagino aquelas pessoas levando ele até Jesus. E, cara, é interessante a atitude que Jesus tem naquele momento. Em outras situações, por ser uma multidão, por ser muita gente tocando Jesus, porque se você lembra, ficou famoso o ato daquela mulher ter tocado Jesus e ter sido curada. Então as pessoas que rodeavam Jesus procuravam tocar nele, procuravam, muitas vezes, quando não conseguia atenção, gritar, chamar a atenção de Jesus. E então o ato daquelas pessoas em levar aquele cego até Jesus e falar assim, toque nele, Jesus. Eles estavam falando assim, ó, Jesus, cura esse cara aqui, cura esse homem, ele está precisando. E então Jesus, ele poderia, cara, ele era rodeado de discípulos ali, ele era rodeado de pessoas que estavam ali com ele para ajudar ele naquela obra. E então Jesus, a gente vai seguir e vai ver o seguinte, Jesus, ele toma o cego pela mão. Cara, a gente vê aqui Jesus, ele entrando na vida dessa pessoa. A gente vai ver aqui Jesus mostrando empatia com essa pessoa. Ele podia pegar um discípulo e falar assim, ó, pega ele aí, traz ele aqui. Eu não quero que essas pessoas que estão com ele venham e vejam o que eu vou fazer, não. Mas vocês, os discípulos, estariam com Jesus. Ele poderia muito bem pedir aos discípulos, vem aqui e tal. Mas Jesus, diferente de outras situações, ele vai lá e pega o cego pela mão. Cara, quantas vezes nós temos pregado o evangelho, mas nós não temos entrado na vida das pessoas. Nós não temos pegado na mão das pessoas. Quantas vezes nós temos dado uma esmola no sinal, mas tu não está nem aí, porque a tua consciência ficou limpa naquele momento. Não, eu cooperei ali com R$1, então eu fiz minha parte. Quantas vezes nós não temos feito só a nossa parte, não temos feito nada a mais, não temos dado a nossa vida. O ato de Jesus, considerado alguém como mestre, que muitas vezes era cogitado no meio daquela multidão que seguia, ser colocado ele como rei de Israel, como libertador ali, terreno de Israel. O cara está ali pegando na mão de um cego e guiando o cego para fora daquela aldeia. E trazendo o cego para ser curado. Quando nós entendemos, cara, que Jesus foi quem veio e nos resgatou, tudo muda na nossa vida. Quando a gente entende que não é pelas nossas mãos que nós vamos até Jesus, mas pelas mãos dele, tudo muda na nossa vida.
Ah, cara, eu já vi muita gente falar assim, se é Jesus que faz tudo, se é Jesus quem faz toda a obra, então eu não preciso fazer nada. Cara, quando a gente entende o que Jesus faz, a gente não consegue ficar parado. Quando a gente entende o que é essa igreja, quando a gente olha para essa atitude de Jesus e a gente entende o que é ser servo de Jesus, o que é nós todos sermos servos de Jesus e assim sendo igreja de Jesus, a gente passa a pegar na mão do nosso irmão, não só no nosso domingo aqui quando a gente vem, né, e se reúne, mas no decorrer da semana, perguntando a sua dificuldade, entrando na sua vida, sofrendo quando ele está sofrendo, sorrindo quando ele está sorrindo, se alegrando com ele, mas também estendendo a mão quando ele está cego em algum momento de sua vida e não consegue ver o que está na sua frente. Cara, muitas vezes nós nos encontramos cegos, abatidos, e muitas vezes nós já somos cristãos, nós já fomos resgatados, mas pelas as adversidades da nossa vida, a gente se encontra em momentos de frieza espiritual, em momentos, cara, que nós estamos estagnados, que a gente não tem força nem para se levantar no outro dia para ir trabalhar. Porque a gente não tem força para orar, a gente não tem força para ler a Bíblia, a gente não tem força para nada, cara. E é nesse momento que a gente tem que deixar bem claro que nós somos igreja. É nesse momento que nós temos que, como pessoas que estamos fracas, pedir ajuda. E como outras pessoas que naquele momento pode não estar necessitando daquela mesma ajuda, mas pode estender a mão e trazer aquela pessoa para fora da aldeia. Trazer aquela pessoa para fora daquele ambiente que ele está. Daquele ambiente amaldiçoado que ele está, como era Betsaida. Nós precisamos entender isso nos dias de hoje. Cara, quando você lê a Bíblia, você não pode ler a Bíblia simplesmente como um fato histórico, como um livro histórico de coisas que aconteceram e foi Jesus. Uma vez, alguém me falou que para essa pessoa, Jesus era um cara que foi muito relevante, foi muito conhecido, que ele fez muitas coisas boas, mas que não passava disso. Ele foi um homem bom. E por isso que ele era muito conhecido. Cara, quem olha para a Bíblia dessa forma, não entendeu o que é essa revelação, cara. Não entendeu que nós não precisamos atualizar ela, que ela foi atualizada, que ela já é atualizada para o ontem, para o hoje, para o amanhã. E se o mundo não acabar daqui a 1 milhão de anos, mesmo assim ela vai continuar sendo atual, cara. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender que a Bíblia não é um livro histórico simplesmente, mas é a revelação de Deus para as nossas vidas. É a revelação de Deus desde para aquele momento que a gente está sozinho, muitas vezes depressivo. E é a revelação de Deus também para aqueles momentos que nós estamos alegres, precisamos colocar o pé no chão e dizer, cara, eu não sou nada. Nós precisamos de Deus, nós precisamos entender que a Bíblia é tudo aquilo que nós precisamos. Porque eu não consigo, cara, entender quem diz que segue a Jesus e não acredita na Bíblia. Eu não consigo entender. Em qual outro lugar eu vou ter o caminho até Jesus? Por meio de que você conheceu a Bíblia? Eu não consigo entender quem busca sempre atualizar a Bíblia de acordo com a sua forma de ver a vida, de acordo com a sua ideologia, de acordo com o seu modo de pensar. Se eu quero ser uma pessoa rica, eu atualizo a Bíblia para uma prosperidade que muitas vezes não existe. Se eu quero, cara, fazer tudo e não tá nem aí para nada, eu atualizo a Bíblia para essa minha forma de vida, para essa liberalidade que existe na minha vida. Nós precisamos entender que a Bíblia é a revelação de Deus para as nossas vidas. E se o Espírito Santo não se revelar para nós, não nos levar até Deus, nós não conseguiremos entender nada. E então Jesus, ele pega a mão daquele cego e ele leva ele para fora daquela aldeia. Deixa eu só me situar aqui. Levou-o para fora da aldeia. Então cuspiu nos olhos do homem e impondo-lhe as mãos, perguntou, você vê alguma coisa? Cara, uma coisa que a gente precisa deixar claro aqui
é que a gente não sabe ao certo porque Jesus saiu daquela aldeia. Algumas pessoas vão dizer que é porque Jesus já havia amaldiçoado e não queria fazer uma demonstração de poder naquela cidade. O que eu não creio, por quê? Porque Jesus já havia realizado muitos milagres. Jesus mesmo vai falar, quando lá em Mateus 11, quando a gente leu aqui, que muitos milagres tinham sido realizados naquela cidade. E então eu não acredito que tenha sido por causa disso. E o que eu consigo ver assim, que seja mais plausível, mais provável, é que Jesus não queria ali uma plateia, não queria ser usado como simplesmente um operador de milagres, porque as pessoas sempre vinham até Jesus buscar o seu milagre, mas muitas vezes não queriam a mensagem que Jesus estava entregando através daqueles milagres. E então Jesus leva aquele homem para fora daquela aldeia. E eu creio também que tenha sido uma oportunidade de comunicar aos seus discípulos que provavelmente foram com ele para fora da aldeia. Cara, em alguns momentos, Jesus ele vai contar parábolas, ele vai operar milagres na frente de toda a multidão. E ele faz isso porque ele quer comunicar alguma coisa para aquela multidão. Em outros momentos, ele realiza milagres na frente dos fariseus. Por quê? Porque ele quer levar uma mensagem de confronto àquelas pessoas. E em outros momentos ele se afasta e só com os discípulos ele conta alguma parábola. Por quê? Porque ele quer comunicar algo aos discípulos. E a gente precisa entender isso e trazer isso para essa situação e ver que Jesus poderia estar se afastando ali, porque o foco dele não era a multidão. Naquele momento Jesus... Cara, a gente vai ver a cura de muitos cegos na Bíblia, mas em nenhum momento a gente vai ver assim, não, é uma fórmula. Jesus curou um cego, depois curou outro. Cara, a gente tem a certeza de que Jesus curou muitos cegos, curou muitos surdos, muitos mudos, fez muitos coxos se levantarem, fez muitos leprosos serem curados, mas a Bíblia sempre vai mostrar situações de cura, de milagre, porque o fim dessa cura, desse milagre, não é ele mesmo, mas comunicar algo que Jesus estava querendo trazer para aquela situação, uma reflexão que Jesus estava querendo trazer para aquele momento. A gente precisa ler a Bíblia trazendo ela para a nossa realidade. E era isso que Marcos estava fazendo quando ele contava todos esses milagres. Lembre-se que Marcos ele estava se direcionando a pessoas gentias, ele estava se direcionando a romanos, e então Marcos ele vai mostrar ali que, cara, era uma cidade que estava sob um domínio gentil. E então Jesus ele traz aquele homem para fora da aldeia e ele cospe nos olhos daquele homem. Cara, primeira vez que eu li essa passagem na minha vida, eu fiquei olhando assim, que onda é essa? A primeira coisa que eu lembrava, eu falei assim, então... O cuspe tem poder, né? Então, às vezes, o cuspe de algumas pessoas são ungidas, né? Então, quando a gente vê assim curas, a pessoa vai lá, o cuspe de Jesus, a vassoura que vai varrer toda a maldição da sua casa, todas essas coisas loucas que a gente vê por aí. Cara, a gente não pode usar essa passagem, e a gente tem que deixar bem claro isso, que a gente não pode usar essa passagem como base para essas coisas. Por quê? Porque a gente não vê aqui algo como o batismo, que era uma ordenança de Jesus, como uma santa ceia, que eram coisas simbólicas para as nossas vidas, mas que Jesus instituiu que aquilo deveria ser feito. A gente não vê aqui uma continuidade. Toda vez que Jesus ia curar um cego, ele ia lá e cuspia no olho do cego. Não. Toda vez que Jesus ia curar um mudo, ele ia lá e cuspia na língua do mudo. Botava o dedo no ouvido do surdo. Cara, Jesus agia de diversas formas em situações específicas. Isso nos mostra algo até mais importante. Que Jesus ele não trata com todas as pessoas igualmente. Ele trata de um modo especial cada uma das pessoas. Ele trata de modo específico, individual, cada uma das pessoas. Cara, eu posso ter sido curado da minha cegueira espiritual da mesma forma que todos nós que estamos aqui fomos curados. Mas cada um em sua particularidade. Outros mais rápidos, outros mais devagar. Outros através de uma dor, outros através de uma alegria.
outros mais fáceis, outros mais difíceis. Mas Jesus nos curou. Cara, a gente tem que entender uma coisa, que Deus ele é soberano. E há certas coisas que Deus faz que fogem do nosso entendimento. Mas a gente precisa entender o contexto daquela época para ver o que é que Jesus, por que Jesus usava, às vezes, de algumas coisas assim estranhas. Pra gente que vive hoje aqui, século XXI, onde as coisas estão muito mais evoluídas, numa cultura totalmente diferente daquela época de Jesus, a gente pode achar isso estranho. Mas Jesus ele estava comunicando para uma cultura totalmente diferente da nossa. Em um outro tempo, cara, em um outro país, tem uma outra cultura totalmente diferente. E é importante a gente saber que naqueles tempos as pessoas criam, através da tradição daquela época, que o cuspe ele tinha poderes curandeiros, poderes de cura. E era comum as pessoas usarem o cuspe e até uma crença que o cuspe do primogênito da casa, ele tinha o poder de cura. E então a gente vai entender a mensagem que Jesus está nos passando aqui nesse momento, cara. Jesus, ele está, de certa forma, usando o cuspe para falar para aquele cego o seguinte: olha, eu estou querendo te curar. E, ao mesmo tempo, Jesus, através dessa metade do Evangelho, que ele está se mostrando agora, que ele não somente ele é o Cristo, mas que ele é Deus, que ele é o Filho de Deus, que ele é o primogênito de Deus. Jesus ele vai estar falando aqui, eu sou o primogênito de Deus. Eu sou aquele que veio para curar a ferida do ser humano, para curar a cegueira da humanidade. Jesus ele está se revelando, cara, ali de modo glorioso para aquela pessoa. Para quem estava ali, que entendia aquela cultura, que entendia aquela situação, eles puderam entender o que Jesus, a mensagem que Jesus estava passando para eles. E então a gente vai ver que Jesus, ele cospe no olho daquele homem, e então ele impõe as mãos sobre aquele homem, e ele pergunta, o que vê? E a gente vai continuar, a gente vai ver o seguinte. A gente vai ver que essa é uma das 3 situações em que Jesus faz isso. Usa o cuspe para curar alguém. Em uma outra situação, no livro de João, acredito, a gente vai ver uma passagem de um cego de nascença, e que as pessoas chegam até Jesus, e vai dizer assim, enquanto Jesus caminhava, viu um homem, João 9, do 1 até o 8, para quem estiver anotando, diz assim, enquanto Jesus caminhava, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram, mestre, quem pecou para que este homem nascesse cego? Ele ou os pais dele? Jesus respondeu, nem ele pecou, nem os pais dele, mas isso aconteceu para que nele se manifestem as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Depois de dizer isso, cuspiu na terra, fez lama com a saliva e com a lama untou os olhos do cego. Então disse ao cego, vá lavar-se no tanque de Siloé. E é importante a gente prestar atenção nessa parte, que diz, Siloé quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. O que é que a gente pode entender aqui? A gente foca no cuspe, na lama, no que Jesus fez ali naquele momento para curar aquele cego. Mas a gente não entende para onde Jesus mandou aquele homem ir. Cara, era sábado. Aquilo não poderia acontecer. Por mais que fosse um costume, a tradição, que o cuspe curasse alguém, era proibido usar o cuspe para curar alguém naquele dia, porque era sábado, ninguém podia fazer nada. E então Jesus manda ele ir para o tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele está falando assim, vá até o enviado. E então, se lavando no tanque de Siloé, que quer dizer enviado, ele foi curado. Em uma outra passagem, em Marcos, no livro de Marcos mesmo, capítulo 7, versículo 32, vai dizer assim, então lhe trouxeram um surdo
e gago e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Jesus, tirando-o da multidão, à parte, pôs os dedos nos ouvidos dele, depois, cuspindo, aplicou saliva na língua do homem. Então, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse, Efatá, que quer dizer, abra-se. E logo os ouvidos do homem se abriram, e o empecilho da língua se soltou, e ele falava sem dificuldade. O foco dessa passagem é o cuspe? Não. O foco dessa passagem é mostrar a cura da cegueira daquele homem, a cura da gagueira daquele homem, que agora ele podia ir e falar. Agora a vida dele o reino de Deus tinha se aberto para ele naquele momento. Então a gente tem que entender a mensagem que aquele contexto traz para nós. Então o discípulo, Jesus pergunta, voltando para a passagem que a gente estava, Jesus, ele vai falar assim, a Bíblia vai falar assim, o homem recuperando a visão, respondeu, vejo pessoas, mas elas parecem árvores que andam. Cara, eu imagino aquela pessoa ali, quando Jesus toca ele, faz todo aquele processo ali, quando Jesus pergunta a ele o que ele vê. E ele fala assim, vejo pessoas. E aí a gente consegue entender que aquele cara não era cego de nascença, porque ele conseguia diferenciar o que era pessoas e o que era árvores. E então, o que a gente pode entender quando ele fala que ele vê pessoas e que elas são como árvores que andam, ele não está querendo dizer que existiam árvores que andavam naquele tempo. O que ele está querendo falar é que ele via pessoas, ponto. E a única coisa que fazia ele diferenciar as pessoas das árvores era que pessoas se movimentavam e as árvores não. E então a gente vê que aquele cego ele já tinha sido recuperado. E uma coisa que a gente tem que prestar muita atenção é que a Bíblia vai falar o homem recuperando a visão. Cara, ali ele já havia recuperado a visão. Ele ainda não conseguia enxergar perfeitamente, mas ele já havia recuperado a visão. A gente não pode usar também esse texto como base para algumas curas que a gente vê hoje, que a gente precisa de muitas sessões, né? Vai lá, ora, cura um pouquinho. Vai lá, ora, cura outro pouquinho. Em várias sessões você tem que ir lá para o curandeiro, né? E receber algum tipo de reza ou oração para que seja curado. Então, a gente pode ver aqui que essa cura ela acontece em 2 etapas. Isso fica claro aqui. Mas que 2 etapas que aconteceram momentaneamente. Jesus colocou a mão sobre aquele cego e ele conseguiu ver de forma parcial. E o que é que a gente consegue entender através disso? Traga isso para a sua vida. Tragamos isso para a nossa vida, né? A nossa cura espiritual, como a gente vem tratando esse texto, quando primeiro Jesus chega na cidade de Betsaida, uma cidade que é incrédula. Depois as pessoas trazem um homem que era cego até Jesus. E então Jesus pega a mão desse homem e consiga visibilizar isso como Jesus trazendo ali a sua igreja para fora daquela cidade incrédula, trazendo a sua igreja da incredulidade para fora. E então agora Jesus, ele se revela para aquela igreja, se revela para aquela pessoa, para aquele cego. Ele mostra que ele é o primogênito filho de Deus. Me acompanha aqui, tá todo mundo entendendo, né? Ele se revela que ele é o primogênito de Deus e que ele veio e a sua vontade é que aquele homem seja curado. Cara, tinha muitas pessoas para serem curadas naquela cidade, certo? Onde Jesus andava, ele já tinha uma fama assim, cara, grandiosa. Onde Jesus andava, multidões se formavam. Quando Jesus tentava se distanciar, multidões se formavam. Se Jesus foi para Tiro e Sidom para acalmar ali os ânimos daquelas pessoas que queriam fazer dele rei, no caminho, pessoas clamavam por solução para a sua vida através de Jesus. Mas nem todas aquelas pessoas eram curadas. Mas Jesus está mostrando aqui, eu sou o primogênito de Deus. E porque eu estou cuspindo no olho dessa pessoa, a minha vontade, eu estou falando que a minha vontade é que aquela pessoa seja curada. Então a gente pode entender o quê? Cara, todos pecaram. Todos carecem da glória, da graça de Deus, do amor de Deus. Todos vão ser salvos? Não, cara.
E aí muita gente pode falar assim, mas é todo aquele que tiver vontade. Certo, mas essa vontade só é gerada quando Jesus traz a nossa vida para fora da incredulidade. Quando Jesus, em meio a uma cidade incrédula que a gente está, e muitas vezes até buscando algo bom, que é a cura. A gente, como cegos, como pessoas que carecem da glória de Deus, que caíram, que hoje não conseguem enxergar a luz que há em Jesus, a gente quando olha para algo e até realiza algo bom, até deseja algo bom, o final daquele desejo não é bom. Por quê? Porque nossa natureza é mal. Quando o cego ali, ele está buscando a cura, ele está buscando a cura para quê? Para a sua cegueira terrena. Ele está buscando a sua cura para algo que é limitado ali, ao que ele consegue ver. O quê? As coisas terrenas. E então Jesus pega a sua mão, traz ele para fora da incredulidade e fala, eu sou o primogênito, filho de Deus, e eu desejo te curar. E então Jesus toca na vista daquele homem. E então, parcialmente, aquele homem, ele recupera a visão, mas parcialmente. Cara, quando Jesus ele nos resgata, amém? E a gente consegue agora ver. A gente consegue, eu acredito que todos nós lembramos do primeiro contato que a gente teve, assim, que a gente se converteu de verdade, que a gente olhou e falou assim, cara, eu não consigo viver mais sem isso. Cara, é disso que eu preciso. Cara, eu não consigo mais largar isso, por mais que muitas vezes a gente se distancie, a gente se esfrie, a gente muitas vezes peca, mas a gente tem a consciência de que nós não podemos mais viver longe de Deus. Nós não podemos mais viver longe do amor de Deus. E, cara, aquele cego, ele conseguia ver já, mas ele conseguia ver algo turvo, algo embaçado, algo não muito claro. E é isso que acontece quando a gente encontra Jesus, a gente é curado. Mas a cura total, e aí a gente passa por um processo, a gente fala para Jesus, ele olha para a gente e fala assim, o que vê? E a gente fala, né, cara, eu vejo Deus, eu vejo Jesus operando em minha vida, eu sinto o amor de Deus em minha vida todos os dias. E, cara, e é algo bom que eu quero falar para você. Isso ainda não é a totalidade do que é Deus em nossas vidas. A gente não consegue ver ainda, a gente vê hoje, como Paulo fala, a gente vê hoje como através de um espelho. É como quando Paulo encontrou Jesus ali na beira do caminho e quando ele caiu e ficou cego, e ele passou alguns dias cego, e eu consigo entender esses dias que ele passou cego como a nossa vida aqui na terra, após encontrar Jesus. A gente encontrou Jesus, a gente sabe que Ele é o Messias, a gente sabe da nossa necessidade, que nós temos essa necessidade por Ele, mas a gente passa por um processo até que Jesus um dia volte e aí a gente possa ver Ele em toda a sua glória. A gente passa hoje por um processo de santificação todos os dias, cara. E essa santificação a gente só obtém através da leitura da Bíblia, através da oração, através da comunhão com o Espírito Santo de Deus. Muitas vezes a gente fala de Deus, a gente fala de Jesus, e a gente esquece que Jesus foi, mas Ele deixou um Consolador. Mas Ele deixou o Espírito de Deus. Cara, o Espírito Santo também é Deus. A gente não tem um Deus que é só ali Pai e Filho, não. A gente crê firmemente como igreja na Trindade, que Ele é um, que eles são, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas que eles são um em uma essência, na mesma essência. Cada um com seu papel. Deus, Ele nos escolheu, Deus, Ele nos elegeu desde antes da fundação do mundo, cara. Não imagine que Deus ele olhou para você e falou assim, não, esse daqui é bonitinho, ou não, eu tive compaixão dele agora aqui, então eu vou salvar ele. Não. Deus escolheu aqueles que seriam salvos desde antes da fundação do mundo. E aí, em determinado momento, no tempo que nós vivemos, nós precisamos compreender uma coisa. Nós olhamos muitas vezes para o agir de Deus e a gente pensa que Deus ele está no nosso tempo. A gente pensa que Deus olha para o nosso tempo e fala assim, cara, eu estou há 15 anos lutando com a mesma coisa, e isso não passa, eu vou desistir. Cara, deixa eu te falar uma coisa. Deus, e muitas vezes eu até aprendi diferente.
em que o tempo de Deus não é o nosso tempo. Cara, deixa eu te falar uma coisa. O tempo que Deus age em nossa vida não é o mesmo no nosso. Mas Deus, ele não vive dentro do nosso tempo. 1000 anos para Deus é como se fosse um dia, e um dia é como se fosse 1000 anos. Não pense você que em algum momento a gente vai conseguir distinguir essa natureza da divina trindade, em que ao mesmo tempo que ele é um, ele é três. Ao mesmo tempo que ele é o Pai, ele ao mesmo tempo que ele é Pai, Filho e Espírito Santo, ele é só um, cara. Isso é loucura para os que não entendem. Isso é loucura para os que se perdem, para os que não creem. Mas para nós que estamos aqui hoje reunidos, cremos no Filho de Deus, cremos no amor do Pai que enviou o seu Filho e na obediência do Filho que obedeceu ao propósito de Deus, do Deus Trino, e que veio à Terra e cumpriu a sua missão morrendo por nós. E é isso que Jesus está se revelando aqui. Ó, eu sou o primogênito que veio em obediência ao propósito, em obediência a... Jesus ele não queria vir, ele só veio porque o Pai mandou. Não, cara. Eles são um em uma mesma essência. O propósito é de todos e eles agem dentro desse plano de redenção. Cada um tem um papel. Deus ele nos elegeu antes da fundação do mundo. O Filho obedeceu à missão vindo aqui, porque só ele era capaz de morrer e ressuscitar. Cara, eu costumo dizer que eu acredito que alguém possa dar a sua vida e falar assim, ó, não, eu vou morrer pela vida do Pacífico, que ele é pecador e fez muitas coisas contra mim. E pode, cara, ter um doido que faça isso e eu vou morrer por ele aqui. Mas, cara, deixa eu te falar uma coisa. Essa pessoa ela não vai ser capaz de levar os pecados do Pacífico sobre ele, sofrer, morrer e depois ressuscitar em glória. Cara, a obra da redenção não para simplesmente quando Jesus morreu. Muitas vezes, e eu falei um dia isso, a gente quando vai cear, a gente muitas vezes se entristece, né? Ah, Jesus, não era para tu ter feito isso no meu lugar. Ah, Jesus, eu não merecia, não faz isso comigo, não era para eu ter feito isso comigo. Cara, era necessário que Jesus fizesse isso. Nós devemos nos alegrar quando nós ceamos, entender que nós somos participantes do sacrifício de Jesus, não que nós tenhamos, que nós acrescentamos algo no sacrifício dele, não, mas que nós entramos ali de penetra, né? Pela graça, cara, não pelo que nós podemos fazer, porque nós não podemos fazer nada, mas pela graça, nós participamos da morte e nós também participamos da ressurreição. Quando nós estamos em Cristo, nós somos aqueles que fomos tirados por Cristo, do meio da incredulidade, e nós somos aquele que Jesus se revelou para nós, e nós somos aquele que um dia iremos ressuscitar em glória junto com o Filho. E em meio a esse processo, enquanto nós estamos aqui de santificação, nós temos alguém que nos auxilia a permanecer até o fim. Cara, não se iluda que é pelas suas forças. A partir do momento que você pensa que você tem alguma influência na sua perseverança em Cristo, você se perde. Porque se eu tenho alguma influência na perseverança da minha vida em Cristo, quando eu estiver mal, eu vou abandonar, cara, porque eu sou mal. Quando eu estiver alegre, eu vou abandonar, cara, porque eu vou me sentir o cara. Por isso que eu sou mal. Mas quando eu entendo que a minha vida está sendo guiada nessa terra pelo Espírito Santo de Deus, eu vou entender que nada depende de mim. E que eu faço sim, cara, e a fé e a salvação não vem por meio de obras, mas a fé sem obras ela é morta. Entendendo isso, entendendo que tudo isso depende de Deus, é porque eu vou lá e vou fazer. As nossas obras é fruto daquilo que nós somos filhos. É fruto daquilo que nós cremos, as nossas obras. Se eu tenho obras que não condizem com a palavra de Deus, é porque, na verdade, eu não estou crendo de verdade. Não que as minhas obras me salvem, mas elas testificam que eu fui salvo. Nós precisamos entender isso. E é interessante, para a gente finalizar aqui, o homem recuperando a visão, respondeu, vejo pessoa, mas ela parece como árvores que andam.
Então Jesus novamente pôs as mãos sobre os olhos dele, e o homem, passando a ver claramente, ficou restabelecido e distinguia tudo de modo perfeito. Cara, que bênção, mano. Que bênção, mano. Haverá um dia em que Jesus ele vai voltar novamente. Ele vai vir novamente. Dessa vez ele vai vir em glória. Em um primeiro momento ele veio como servo. Aquele servo que se humilhou, que pegou da mão do cego e levou ele para fora da aldeia. Aquele cego que cuspiu no olho daquele homem e o curou. Cara, estar perto de um cego não era algo glorioso. Colocar a mão em uma enfermidade de alguém não era algo glorioso. Ele não veio àquele momento para julgar, por mais que, de certa forma, as suas atitudes julgavam, as suas atitudes levantavam o nível e automaticamente julgavam as atitudes das pessoas quando elas agiam erroneamente. Mas em um primeiro momento ele vem como servo, ele lava os pés das pessoas, ele morre pelas pessoas, ele se coloca no lugar das pessoas. Mas haverá um dia em que ele virá em glória, cara. E eu creio que, não, mano, não vai ser porque, no momento de um piscar de olhos, né, que vai ser. E aí, muitas vezes eu fiquei assim, atordoado e falar assim, não, eu estou indo dormir aqui, e será que se eu estiver sonhando besteira, e Jesus voltar na hora que eu estiver sonhando, não vou subir? Cara, não é pelas nossas obras, entenda isso. É pela graça de Deus. É tudo pela graça de Deus. Porque se fosse pelas obras, irmão, desculpe te falar, a cada piscar de olhos a gente peca, nem que seja num pensamento, nem que seja numa ira, no desejar, às vezes de primeiro olhar, a gente peca. Jesus eleva o nível da lei quando ele chega e fala assim, ó, cara, se a lei fala que se eu adulterar, eu estou pecando, eu estou dizendo agora, se você olhar com más intenções, você já adulterou. Cara, a gente precisa entender a nossa posição. A gente precisa entender quem nós somos. E só aí a gente conseguirá entender o tamanho do sacrifício de Jesus pelas nossas vidas. O tamanho do que Ele fez pelas nossas vidas. Nós éramos cegos. E Ele veio, e nessa passagem que a gente leu, eu achei muito massa quando Jesus fala assim, é necessário que eu faça essas obras enquanto é dia, cara. Enquanto é dia, é necessário que a gente vá e pregue o evangelho. Porque haverá um momento que Jesus vai voltar em glória, cara. E aí não haverá mais tempo para nada. E a gente precisa entender isso. Que nós somos seres que não merecem nada disso e ganhamos algo de graça, totalmente grátis, velho. Totalmente grátis. Eu acredito que uns creem que o governo dá algo de graça. Eu acredito que alguns creem que alguém, sei lá, em alguma caridade, de certa forma, dá algo de graça. Deixa eu te falar uma coisa. A única coisa que nós recebemos de verdade, de graça, foi a salvação. Porque nós não merecíamos, velho. Se o governo, de alguma forma, nos dá algo de graça, é porque nós pagamos o imposto, velho. Se não fosse por isso, eles não conseguiam dar nada. Mas nós não demos nada para Cristo. Só demos trabalho, velho. Mas Ele nos deu tudo. Ele levou sobre si os nossos pecados. E Ele nos deu agora uma situação em que o Pai, quando olha para nós, Ele não vê mais os nossos pecados de primeira mão, mas Ele vê o sacrifício de Jesus na cruz. Amém? O que eu consigo entender durante toda essa situação é que nós somos como esse cego. Nós precisamos, cara, você precisa sair daqui entendendo isso. Nós somos como esse cego, muitas vezes. E se um dia nós encontramos Jesus e nós conseguimos ver alguma coisa, entenda, busque crescer todos os dias no seu relacionamento com Cristo, no seu relacionamento com o Pai, no seu relacionamento com o Espírito Santo. Busque todos os dias, porque por hora a nossa visão ainda é turva. E se eu paro de buscar isso por algum momento, cara, é assim para a gente virar cego de novo. Então busque isso todos os dias. A minha oração nessa manhã é que o Espírito Santo de Deus possa nos permanecer firmes até o fim. Nos permanecer fiel até o fim. Porque só Ele é capaz disso, amém? Queria te convidar a ficar de pé, para que a gente possa
fazer uma oração. Queria que você colocasse no seu coração nessa manhã o sentimento de gratidão. Gratidão de quem reconhece o seu lugar. De quem reconhece de que por mais que eu esteja num momento bom da minha vida, eu não sou nada. De que por mais que eu esteja num momento difícil da minha vida, Deus está cuidando de mim. Por mais que eu esteja numa cidade que é incrédula, cara, o amor de Deus, ele nos alcança em qualquer lugar.